tende bom ânimo, eu já venci tudo. Não, você não viu isso, irmãos. Ele já venceu tudo, irmãos. Amém. Então, olha, não se preocupe aquilo que Deus vai fazer, porque toda vez que a igreja é perseguida, toda vez que a igreja é pressionada, ela cresce. Ela cresce, ela expande mais. E nós aprendemos muito mais. Então hoje, queridos, nós já falamos sobre firmes, falamos sobre vida constante, falamos sobre estar no propósito, falamos também sobre firmados na rocha. Tem mais algum? Tem mais? Vida abundante. E hoje, não menosprezando todos os outros, mas hoje nós iremos falar sobre trabalho. Olha para o seu irmão do lado. E assim, você precisa trabalhar. Não, agora. Não, tem gente que ficou assim, ó. Meu Deus, eu preciso trabalhar. Não, olha para o seu irmão do lado e assim, trabalhe, irmão. Queridos, e quando Deus deu esse tema e colocou no nosso coração, né, eu falei, meu Deus, trabalho. E eu falei, Senhor, fala comigo, quando eu passei todas as mensagens. E eu falei para Deus, Deus, fala comigo. Trabalho. E a palavra, ela fala realmente de tantos versículos de trabalho. A palavra fala que Deus realmente, antes de eu e você nascermos, Deus já estava trabalhando. Logo no começo, quando Deus começou a fazer a terra, Ele separou os luminares, Ele separou, trouxe divisão entre a água e a terra seca. Deus estava trabalhando. E Ele fala ainda que no sétimo dia, Deus descansou. Então, nosso Pai, Ele trabalha também. Então, por que eu também não trabalhar? Tudo aquilo que Deus fez, irmãos, tudo aquilo que Deus criou, são obras-primas. Toda vez que você olha, se você colocar no seu celular, Ilhas Maldivas, e colocar lá, e ver toda aquela grandeza, não foi o homem que criou. Foi o próprio Deus que criou. Ele trabalhou para que aquilo acontecesse. Todas as maravilhas, as grandezas naturais que Deus fez, não foi o homem que fez, foi Deus que trabalhou e formou aquilo. Então escuta, queridos, tudo aquilo que você tem olhado, se você tem olhado esse altar que é bonito, se você tem olhado isso que é bonito, se você tem olhado isso aqui, houve trabalho. Escuta o que eu quero dizer para você. Tudo aquilo que às vezes é perfeito, é lindo, ele teve um trabalho. Alguém gastou tempo para fazer aquilo. E na minha vida e na sua vida não é diferente. Por isso que ele fala lá em Filipenses, aquele que começou a boa obra, ele ainda não terminou. Eu quero dizer algo para você, Deus tem coisa para tratar na sua vida, Deus tem coisa para fazer na sua vida, Deus tem coisas para montar na sua vida. Amém. Meu irmão do céu, diga-me se não vou estourar esse microfone agora. Amém. Mas eu queria ler com vocês, antes de nós iniciarmos aqui, Eclesiastes 5. Eclesiastes 5:19 diz assim: e a todo homem a quem Deus deu riquezas e bens, e lhe deu poder para delas comer e tomar por sua porção, e gozar do seu trabalho, isto é dom de Deus. O texto diz o seguinte: Deus deu riqueza, Deus deu bem, Deus deu o poder de você comer e de você desfrutar. E isso ele fala, e isso é dom de Deus. Queridos, o trabalho é algo que Deus colocou em nossa vida. O próprio Deus criou o trabalho. O próprio Deus, Ele é o próprio trabalho. Eu fui procurar o que significa trabalho. Trabalho significa conjunto de atividades produtivas ou criativas que o homem exerce para atingir um determinado fim. Trabalhar desenvolve
a capacidade de pensar. Olha para o seu mundo lá, diga assim: você quer pensar, você quer ser mais sábio? Você quer ser mais sábio? Você precisa trabalhar. Trabalhar nos dá capacidade de tomar decisões. Trabalhar nos dá, escuta, a capacidade de encontrar soluções. Aí você fala para você mesmo: eu não quero trabalhar. Para que trabalhar? Para que fazer aquilo, para fazer aquilo? O próprio dicionário diz que trabalhar você vai encontrar capacidade, você vai encontrar soluções para a sua vida. Trabalhar significa construir projetos e aprender a lidar com gente. Olha para o seu mundo lá. Porque assim, por mais que você seja chato, eu vou aprender a lidar com você. Olha para o seu mundo e diga assim. Olha os olhos dele e assim: a obra é grande. A obra é grande. A obra é grande, irmãos. Irmãos, trabalhando. A palavra trabalhar, ela fala isso, ela nos dá a capacidade de pensar, nos dá a capacidade de tomar decisões, de encontrar soluções. Deus deu para o homem logo no começo: Adão, você precisa cultivar a terra, você precisa cuidar da terra. Deus deu essa capacidade para o homem, para que ele pudesse se exercitar, para que ele pudesse exercer uma determinada função. Agora, se eu e você não entrarmos em 2023 trabalhando, sabendo que a gente precisa fazer, nada acontece. Irmão, não acontece. Se eu e você não tomarmos as funções que Deus nos deu, não acontece. Para alguma coisa acontecer, alguém precisa ter uma ação. E a ação, ela vai gerar trabalho. Então, irmãos, se você quer ser firme, se você quer ser resistente, se você quer ver coisas extraordinárias acontecer, você precisa trabalhar. Você precisa desenvolver. E aí você olha para a sua vida e você vê tanto erro, tanto defeito, tanta dificuldade, tantos problemas. Irmãos, isso se resolve se você decidir trabalhar. Isso se resolve se você se permitir ter uma ação e dizer assim: eu vou encontrar a solução desse problema. Irmãos, simples. É a mesma coisa. Se você tem atividade, irmãos, não adianta, irmãos, você ficar sentado assistindo Netflix à noite, o dia inteiro à noite. Não vai resolver. O que vai resolver, meu irmão? Não tem jeito. Para você resolver problemas, você precisa trabalhar. Para você resolver problemas financeiros, você precisa trabalhar. Então não adianta, irmãos. Então esse é o ano que nós estamos dizendo: sede firmes e constantes. Firmeza e constância. Irmãos, nós só somos firmes se nós temos um objetivo a conquistar. E toda vez que você ouve trabalho, e às vezes a palavra trabalho, a Bíblia muda como obra. Ela fala sobre obra. Aquele que começou a obra, aquele que iniciou um trabalho, ele ainda há de completar. Então toda vez que você vê a palavra escrito obra, é porque Deus está trabalhando. Toda vez que você encontra algo específico falando sobre obra, é porque Deus está intervindo aquilo. Deus está fazendo uma ação para que aquilo possa acontecer. Olha o que a palavra de Deus diz sobre o trabalho. Gênesis 2,15: o Senhor teu Deus tomou o homem e colocou-o no jardim para cultivar e para guardar. Irmãos, desde o começo, Deus não ia deixar o homem assim na boa. Hoje eu vou comer uma maçãzinha, hoje eu vou pegar uma mandioquinha, vou assar, vou ficar do lado de uma moita. Glória a Deus. Senhor Jesus. Irmãos, a palavra fala que Deus fala assim: olha, você vai ficar nesse jardim, mas você vai precisar cultivar e você vai precisar o quê? Guardar. Ele precisava olhar determinadas funções. Salmos 128:2: você comerá do fruto do seu trabalho e será feliz, e tudo vai, e tu irá bem com você. Então é o seguinte.
seguinte: você comerá do fruto do seu trabalho, e tudo que você fizer, você vai ficar bem. Irmãos, ele está dizendo o seguinte: eu vou desfrutar do meu trabalho. 2 João 1,8: tenham cuidado para que não percam aquilo que temos realizado com esforço, mas recebam plena recompensa. Queridos, nada é fácil, irmãos. Tudo que é duradouro, irmãos, exige trabalho. Por isso que ele está dizendo: tenham cuidado para que não perca aquilo que você realiza com esforço. Por isso que tem um ditado popular que diz o seguinte: a gente só dá valor quando perde. Irmãos, casamentos duradouros exigem trabalho. Bispo e bispa, 40 anos. Sim ou não? É muito trabalho. Nem Mari, que são jovens, quantos anos casados? 14 anos. Deu que não trabalha mais, né? Continua ainda. Irmãos, dá trabalho. Mas quando você vê um casal com 50 anos sentado um do outro, é bênção. Houve trabalho, houve, mas você vê um exemplo, uma pessoa que lutou, que resistiu todos os pecados que vieram à carne, mas ele estava ali com a sua amada esposa. Existiu trabalho. O problema é que muitas vezes, irmão, Deus nos dá algo para nós e nós não fazemos um pingo de esforço para zerar aquilo que Deus. Deus pode dar muita coisa para você, irmãos. O problema também é que você pode perder muito, porque você não faz o devido esforço para aquilo que Deus deu a você. Deus deu um filho a você, para você tratar ele como trata suas amigas. Deus deu um marido para você, mas você trata ele como trata o cachorro da sua casa. E aí você fala: meu marido não me ama, meu marido não faz carinho. Irmãos, todo casamento, ele vai exigir trabalho. Ele vai exigir. Deus está falando aí que alguns aí estão comigo. Eclesiastes, vamos falar mais uma. Eclesiastes 3, 12 e 13. Sei que não há nada melhor para o ser humano se alegrar e aproveitar a vida ao máximo. Sei também que pode comer e beber e desfrutar o que se conseguiu com o seu trabalho. E isso é dom de Deus. Escuta o que eu quero dizer para você. O seu trabalho, muitas vezes, irmãos, é para você poder desfrutar. Diga amém por isso, irmãos. Amém. Irmão, o trabalho não é só para você pagar a conta. Aí paga a conta, aí paga a conta, aí paga a conta, aí paga a conta. Irmão, na Bíblia não diz isso. Na Bíblia está dizendo o seguinte: você vai trabalhar, você vai ter o teu dinheirinho, mas vai chegar um tempo que você vai pegar o seu marido e você vai descansar com ele. Meia coisa está dizendo isso. Meu Deus. Oh, Jesus. Irmãos, olha para o seu vontade assim. Você quer ser próspero? Diga se você quer ter uma conta cheia. Diga para ele. Responda para ele, sim ou não? Sim. Então diga para ele: você precisa trabalhar. E um dos benefícios, irmão, da palavra está dizendo o seguinte: o texto está dizendo o seguinte: você vai beber e desfrutar com o que você conseguiu do seu trabalho. Então agora escuta o que eu quero dizer para você. Muitas vezes, você às vezes não tem desfrutado de algumas coisas porque você tem trabalhado pouco. Algumas coisas ainda você não conseguiu desfrutar, porque ainda você não conseguiu entender aquilo que Deus quer fazer na sua vida. E por isso que muitas vezes o seu foco está errado. 2 Tessalonicenses 3,10: se alguém não quer trabalhar, também não come. Não sou o que estou dizendo, irmãos. Se alguém não quer trabalhar, vai passar fome. Ai, meu pastor, por que minha vida está assim? A primeira pergunta: o irmão está trabalhando? Ah, pastor, é uma preguiça danada. Eu chego todo dia atrasado. Ai, pastor, sabe, é um desânimo. É desânimo não, irmãos. Você precisa tomar uma surra. Aí você reclama da sua vida. Aí chega em casa: ai, meu Deus, sempre ovo. Ai, meu Deus, sempre aquilo. Ai, sempre salsicha. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus.
Aí você olha o texto e diz assim: se alguém não quer trabalhar, também não coma. Ele está dizendo o seguinte: se você não quer trabalhar, está tudo certo, mas não reclama para mim. Deus está dizendo o seguinte: ok, se não quer trabalhar, eu vou tentar te ajudar, mas você vai passar fome. Em outras palavras, irmãos, nós precisamos entender que Deus, irmãos, Ele trabalha. Por isso que Ele fala no texto, João 5,17, e Jesus disse: o meu Pai trabalha até agora, e eu também. Queridos, quando eu entendi isso, um dia você falou uma frase que mudou a minha vida: faça a sua parte, porque a parte mais difícil é de Deus. Quando eu entendi isso, eu tirei uns 50 quilos das minhas costas. Eu preciso fazer a minha parte. Senhor, essa parte eu não posso mais fazer. Então faz. Pai, eu estou trabalhando com relação a isso, Pai. Eu não tenho capacidade de mudar isso. Senhor, trabalha aí, eu vou trabalhar aqui. Irmãos, é assim. O problema é que muitas vezes, irmãos, nós nem fazemos a nossa parte. E às vezes Deus já fez a parte dele. O problema é que você não fez a sua parte. E aí você está procurando, e Deus está dizendo: meu filho, faça. Meu filho, vai. Meu filho, proteja. Meu filho, faz isso. Mas você não faz nada, irmãos. Então, se você não trabalhar, se você não colocar a mão no arado, se você não se dispuser, nada vai acontecer. Não vai mudar. Quer ter uma vida constante? Constância precisa de trabalho. Constância precisa de força. Constância, você precisa dizer o seguinte: eu não estou com vontade de ir, mas eu vou. Você se esforça. Eu não estou com vontade de adorar, mas eu vou adorar. Você se esforça mais um pouquinho. Isso é trabalho. Isso é trabalho. Olha as pessoas que trabalharam, irmãos. Vou mostrar aqui 4 exemplos. Primeiro, Noé. A palavra fala que Noé demorou 120 anos para construir a arca. Vou repetir: 120 anos construindo uma arca, irmãos. Nenhum momento da Bíblia, nenhum momento diz assim: e Noé se cansou, e Noé parou de construir. Não, irmãos. Sabe por quê? Porque ele entendeu o que ele precisava fazer. Irmão, escuta, trabalho, ele vai nos dar a direção daquilo que a gente precisa fazer. Toda vez que você está determinado em uma função, você precisa exercer aquilo. E ele vai te mostrar aonde você precisa ir. Não estou dizendo só do seu trabalho de casa, não é isso. A gente tem vários trabalhos. Nós temos o trabalho de proteger nossa esposa, nós temos o trabalho de ensinar nossos filhos, nós temos o trabalho de nós nos policiarmos no dia a dia, nós temos o trabalho ministerial, nós temos vários departamentos. E aquilo que você exige esforço, aquilo que você prioriza, é aquilo que vai vencer na sua vida, irmãos. Mas toda vez que você tem um objetivo, não, isso aqui é minha família, então eu preciso olhar para minha família, e você trabalha em prol da sua família, irmãos, há sucesso, porque você sabe aonde você quer chegar. Pessoas que não sabem aonde não quer chegar, meu irmão, elas não conseguem avançar, elas não conseguem trabalhar. Por isso que Noé, meu irmão, demorou 120 anos, e as pessoas iam, anos se passavam, e a arca era construída, mas ele não parou, porque ele sabia o que precisava fazer. Jacó, irmãos, Jacó ficou 14 anos, desculpa, vou repetir, 14 anos para encontrar sua esposa. Imagine, deixa eu falar, o Leandro, está com 30 anos, o Leandro fica 14 anos. O Leandro, chegou uma pessoa, aí o pai vai dizer assim: você vai trabalhar para mim 14 anos, depois eu te dou minha filha. O camarada ficou 14 anos trabalhando. Quando chega no 7, ele diz assim: chegou a minha vitória. Aí ele vai lá e toda noite, a irmã mais velha que ela fez, estava lá na parte que ela não fez, feia. Aí ele olha e fala para Labão: Labão, não é essa mulher que eu queria. Tudo bem, queridos, trabalha para ele mais 7 anos que eu vou te dar meu filho. 14 anos. Mas sabe uma coisa que eu vejo isso? Tirando tudo isso, ele sabia o que ele queria. A pergunta é: você pensa, o que você quer? O que você quer dentro da sua casa? O que você quer com a sua esposa? O que você quer com o seu marido? O que você quer com os seus filhos?
Jovens, o que vocês querem? Enquanto você não saber isso, irmãos, coisas não vão mudar de lugar. Enquanto uma pessoa às vezes olha, irmãos, isso não teria acontecido. Isso aqui não teria acontecido se alguém não pensasse e dissesse, eu quero fazer um culto de acrílico. Se alguém não teria acontecido. Alguém precisou trabalhar para que isso acontecesse. É a mesma coisa na nossa vida. Você precisa trabalhar para que algumas coisas aconteçam na sua vida. Diga amém por isso, irmãos. Amém. José, a palavra fala que José, meu irmão, era uma pessoa mais injustiçada, vendido pelos seus irmãos, entrou na casa de um camarada, e a palavra fala que tudo que ele tocava, Deus prosperava. Tudo! Mesmo não contente, foi caluniado, jogou na prisão, e a palavra fala que todas as prisões que ele tocava, prosperavam. Irmãos, eu fico imaginando uma prisão prosperando. Fala para mim, como é que prospera uma prisão, irmãos? O camarada chega lá, José estava lá vendo das coisas, eu me arrependo disso, vou ficar uma própria. Irmãos, eu não consigo imaginar isso, mas a palavra fala que tudo que ele tocava prosperava. Irmãos, a palavra fala que ele era preso. Diz a palavra que o carcereiro pegou a chave e disse o seguinte: você vai cuidar dos presos. Agora escuta, um preso cuidando de outros presos. Só Deus faz isso. Porque o coração dele sabia o que era para fazer. Havia um sonho no coração de José. Enquanto ele não conquistava aquilo, ele não parou, irmãos. A pergunta é: você parou no meio da sua trajetória? Você parou em algum momento da sua vida que você estava trabalhando, seja às vezes um sonho pessoal seu, seja algo que você queria, às vezes é que você não parou hoje. Eu quero falar aqui, irmãos, para terminar aqui, 4 chaves. 4 chaves de sucesso para você ir bem no seu trabalho. Ir bem, não estou dizendo no seu trabalho, mas em todos os âmbitos, seja igreja, seja na sua casa, seja no convívio com o seu pai, com a sua mãe, com os seus irmãos. 4 chaves que eu quero dizer e eu termino. Primeira, você precisa aprender a ter resiliência. O que é resiliência? Resiliência, irmãos, é aquele negócio que você puxa de um lado, puxa de outro, e quando você solta, ele volta na sua forma original. Irmãos, a gente precisa aprender a lidar com as dificuldades. Toda vez que você for colocar algo em prol da sua vida, vai exigir um trabalho. E toda vez que você colocar algo em prol, sempre vai existir uma força contrária para que aquilo não aconteça. Então o que você precisa aprender é ser resistente. Ter resiliência. Não deixar que aquilo, irmãos, te derrube facilmente. Nós desistimos, nós estamos numa geração que desiste facilmente, irmãos. Se não deu certo, eu divorcio. Se não deu certo, eu separo. Se falou algo torto, eu peço para ir embora. Irmãos, não é assim que funciona. A gente não tem pico de resiliência. Se alguém te pressionar um pouco mais, você desiste. Se alguém falar um pouco mais duro para você, você sai da igreja. Irmãos, todo trabalho vai ter dificuldade. Irmãos, seja no ministério, irmãos, estar aqui é difícil, não é fácil. Ele tem as suas dificuldades, ele tem as suas lutas, ele tem as suas guerras. Mas se eu não me resistir, se eu não suportar, irmãos, como é que a gente vai avançar? A gente não avança. A gente sempre, pelo contrário, de vez para avançar, a gente volta para trás. Porque a gente não quer ser confrontado, a gente não quer ir para frente, a gente não quer tomar pedrada. Então é preferível a gente fazer o quê? Não, eu não aguento. Não, por favor, fica na frente. Não fica na frente, irmãos. Por isso que Paulo diz, prossiga para o alvo, não aquilo que você tem alcançado, mas uma coisa faço, que me esqueço das coisas que ficaram para trás e avanço as coisas que estão diante de mim. Irmão, você precisa ser forte. Você precisa suportar. Não é fácil. Irmão, essa semana eu estava em casa ontem. Foi ontem sim, Luiz?
foi ontem. A Luísa tem uma personalidade muito forte. Ela tem opinião própria, ela sabe o que ela quer, né? E ela parece muito comigo. E eu falei assim, e aí eu tento às vezes camuflar ela. Amor, vamos lá escolher uma roupa, porque a Simone já está querendo matar ela. E aí, amor, vamos lá escolher uma roupa. Aí eu dou uma tira, fecho o bico com ela. Amor, e agora? Vamos lá. Onde está as camisetas? Eu puxo todas as camisetas da gaveta. Acabou essa, não tá boa, acabou essa. E essa aqui, Lu? Essa aqui é top. E veste. Ela vestiu tudo, botou o tênis e olhou assim para a calça. Não gostei da calça. Já subi meio negocinho aqui. Tá bom, amor, coloca outra calça. Aí botou outra calça. E deu um horário para tudo. Aí, beleza, botou a calça. Eu não gostei. Então tá bom, amor. Aí eu já lembro, meu Deus do céu, duas calças, meu Deus. Tá bom pro tênis. E esse aqui tem rosa, tá bom. Aí eu mudei. Não, vou botar o tênis com a calça que melhora. Aí eu botei uma calça, essa. Aí eu disse, gostei dessa, pai. Beleza, foi mostrar pra mãe. Deu 10 minutos. Ela começou a chorar. Eu não quero ver essa calça, não quero ver essa calça, não quero ver essa calça. Irmãos, aí subiu. Subiu assim, você, Luísa do céu. O pai quer arrebentar você. Luísa, você está tirando pirote. Luísa, por favor, Luísa, você vai. Eu não quero ver essa calça. Luísa, você decidiu ali na hora. Luísa, por favor, você está tirando, você está tirando. Eu parei, Espírito Santo, me ajuda, Pai, me ajuda. Meu fascínio é tão alto, Pai, eu vou morrer. Eu vou morrer, Deus, eu vou morrer. Eu fiquei quieto meia hora, irmãos, meia hora. Por quê? Criar filho dá trabalho. Você que apaga assim, criar filho dá trabalho. Eles são bênção, não são bênção, mas dá trabalho. E eu olhando para a Luísa, aí quando eu olhei para ela, eu olhei para o Igor, aí eu chorei por dentro, porque ela vai chegar na fase do Igor. Aí eu falei, meu Deus, o Espírito Santo me ajuda, Pai. Me ajuda. Aí eu olhei para o Igor e para a Mari ontem, Deus vai guardando a vida deles. Vai guardando. Porque filho dá trabalho. E você precisa o quê? Criar resiliência. Por quê? Eles vão te esticar, irmãos. Eles vão puxar toda a sua paciência. E aí eu entendi 3 coisas. Primeiro, a resiliência, ela nos dá calma. Você vai aprender a ser calmo. Olha para o seu lado assim, seja calmo. Segunda coisa que ela vai te dar, paciência. Irmãos, nem tudo vai sair do seu jeito e da sua vontade. Então, irmãos, vai exigir você trabalhar a paciência. E terceiro, domínio próprio. Porque na minha vontade era de arrebentar a Luísa. Eu peguei um sapato dela assim, ó, eu puxei assim, ó. Eu falei, não, em nome de Jesus, sai, o Espírito Santo, sai do quarto em nome de Jesus. Tem uma porta de escape para você. Deus falou, foge! E eu saí, eu disse, não, foge. Se por favor, vai resolver isso. Por quê? Irmãos, ter domínio próprio. Escuta para você agora, você que é líder, seja de ministério, seja de louvor, seja de célula, você vai precisar disso. Porque as pessoas vão esticar você, vão puxar de um lado, vão puxar de outro. Então, se você não tem calma, se você não tem paciência, se você não tem domínio próprio, a gente arrebenta. A gente não conclui o trabalho que Deus colocou. Então, diga para as pessoas, você precisa ter resiliência. Segunda coisa, tem que ser mais rápido aqui, irmãos. Segunda coisa, segunda chave, cele por aquilo que Deus colocou em tua mão. Irmãos, se Deus te deu uma família, cele por ela, lute por ela. Se Deus te deu um marido, se Deus te deu uma esposa, cele, ame-a, proteja. Se Deus te deu filho, ensine-o. Se Deus te deu um ministério, se dedique a ele. O problema é que muitas vezes, irmãos, Deus dá coisas para nós. O problema é que muitas vezes nós não zelamos pelas coisas que Deus nos deu. Nós não guardamos as coisas que Deus nos deu.
Por isso que a palavra fala, maldito o homem que faz a minha obra relaxadamente. A palavra diz que ele é maldito. Então toda vez que você, a sua esposa, você vai fazer alguma coisa com a sua esposa, e você faz relaxadamente, a palavra está dizendo que você está se tornando maldito. Toda vez, esposa, que você passa a sua vida do seu marido pela metade e outra metade, você está fazendo a obra do Senhor, que Deus deu a você, a missão que Deus deu a você com a sua esposa, relaxadamente. E toda vez, escuta isso para você aprender, maldito o homem que faz a minha obra relaxadamente. Vamos repetir? Maldito o homem. Eu vou falar, você fala. Eu vou falar, você fala. Maldito o homem que faz a minha obra relaxadamente. Isso, Deus deu uma esposa para você. Deus deu uma vida para você. Deus deu uma casa para você. Maldita mulher que deixa louças 5 dias, 6 dias na pia. Diga misericórdia. E muitas vezes, irmãos, nós perdemos algumas coisas porque nós não demos o devido valor. Olha o que diz em Colossenses 3,17. E quando fizeres por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor. Fazei tudo. Ele não está dizendo, fazei vírgula para a esposa, fazei vírgula para o marido. Não, ele está dizendo, tudo que você fizer, fazei tudo para o Senhor, dando por ele graças a Deus. Olha o que diz Eclesiastes 9,10. Tudo que tiver a tua mão para fazer, faça conforme a tua força, porque na sepultura, para onde tu vais, não há obra, não há projetos, nem conhecimento e coisa alguma. Irmãos, então zero. Você quer ver as coisas mudarem na sua vida? Zero por aquilo que Deus deu. Às vezes o trabalho que você está, meu irmão, você não gosta dele. Às vezes você está trabalhando lá para pagar uma conta. Mas sabe o que a palavra fala? Seja fiel no pouco, porque sobre o muito eu vou te colocar. O problema é que muitas vezes nós não zelamos, nós não cuidamos das coisas pequenas que Deus nos dá. E aí nós queremos o quê? As coisas grandiosas. Mas você nunca conseguiu zelar pelas coisas pequenas. Você nunca conseguiu zelar. E muitas vezes você nunca vai conseguir aquele emprego maravilhoso que você quer, aquela conta bancária que você quer, porque você não consegue zelar. Às vezes as coisas que Deus dá na sua mão. Terceira coisa, terceira chave para o sucesso para você ir bem: compartilhe tarefas. Diga para 3 pessoas. Diga assim: compartilhe tarefas. Irmãos, compartilhar, irmãos. Não há como, irmãos, não há como um trabalho ser bem sucedido. Não há como uma igreja ser estruturada se a gente não conseguir dividir tarefas. O problema é que muitas vezes, irmãos, a gente quer fazer tudo. E aí sabe o que acontece? Você fica sobrecarregado, você fica desanimado, você começa a olhar mais defeito das pessoas, e aí você acha que tudo gira em torno de você. Se você estiver na frente, as coisas acontecem. Irmãos, para! Pelo contrário, você vai se cansar mais. Você não vai conseguir produzir. Por quê? Porque está tudo sobre você, irmãos. Compartilhe. A palavra fala isso, olha. Eclesiastes 4, de 9 a 12. Vou ler rápido aqui. É melhor em serem 2 do que 1. Porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Mas sai do que estiver sozinho. Pois caindo, quem haverá o que se levante? Irmãos, nesse ano a gente precisa trabalhar conjuntos. A gente não pode. Diga para vocês, líderes de célula, compartilhe as tarefas. Se você tem uma pessoa que consegue ministrar, dê para ela e deixa Deus trabalhar, irmãos. É um tratar dela com Deus. O problema é que muitas vezes, irmão, já fiz muito isso. Muito. Ah não, deixa que eu ministro. E eu ministrava o ano inteiro na célula, irmãos. Era desgaste. É maravilhoso, eu gosto de pregar, irmãos. Mas muitas vezes desgasta porque você está cansado. Tem outras tarefas, tem outros trabalhos.
que você precisa fazer, que exige a sua força. Mas quando eu aprendi, João, para que você levantou esse peso? João, para que você está fazendo tudo isso? Compartilha. Compartilha. Porque as pessoas, eles têm uma mentira que você não tem. E você vai descobrir quando você aprender a compartilhar trabalho. Irmãos, a gente só vai crescer quando a gente aprender a compartilhar com Deus nos livros. Você só vai crescer. As suas coisas, a sua casa, só vai ver quando você aprender a compartilhar. Quando você aprende isso, irmãos, as coisas começam a mudar dentro da sua casa. Mas enquanto você não conseguir compartilhar, enquanto tudo isso ficar em torno de você, você se sobrecarrega. Você se cansa mais rápido. Você pega tudo para si, irmãos. Por isso que a palavra fala: vinde a mim todos vocês cansados, sobrecarregados, oprimidos, porque eu vos aliviarei. Sabe o que Jesus está dizendo? Compartilha a sua coisa comigo. Compartilha a sua carga comigo. Para de viver assim tão pesado. Para de pegar tudo para você. Para! Irmãos, a gente não vai conseguir avançar. Você não vai conseguir ficar firme se você não aprender a compartilhar algumas coisas. Diga para 3 pessoas, diga assim: você precisa aprender a compartilhar. Você precisa aprender a compartilhar. Diga aí para 3 pessoas. Quarta e última coisa, não só a chave do sucesso. Primeiro, para você ir bem, você precisa aprender a ter resiliência. Você precisa aprender a suportar. Segundo, você precisa zelar por aquilo que Deus deu a você. Terceiro, você precisa aprender a compartilhar as tarefas. Você precisa aprender a compartilhar problemas, as situações que você vai ver que cuida bem. E quarta e última coisa, todo trabalho tem a sua recompensa. Irmãos, tudo que você faz perante Deus, tudo que você faz debaixo da terra, há uma recompensa. Vou ler um texto para vocês, Salmos 128. Pois comerá do seu trabalho nas tuas mãos e será feliz. Apocalipse 22, 12. Eis que venho em breve, a minha recompensa estará contigo, e eu retribuirei a cada um de acordo com o que você fez. Ele está dizendo o seguinte: tudo aquilo que você fez aqui na terra, o que você faz aqui na terra, você vai ter uma recompensa. Então, se você for um bom pai, você vai colher os frutos disso. Se você for um bom marido, você vai colher os frutos disso. Se você for um bom líder, você vai colher os frutos disso. Isso é trabalho. A partir do momento que você exige trabalhar aquilo e você faz de acordo com aquilo, sempre Deus. Por isso que o bispo diz uma frase: Deus não deve nada para ninguém. Ninguém. Olha o que ele diz em Jeremias 17:10. Eu sou o Senhor, que sondo o coração e examina a mente, para recompensar cada um de acordo com a sua conduta e de acordo com as suas obras. A medida que você trabalha, a medida do seu esforço, é aquilo que você vai receber, irmãos. Se você trabalha mais, se você se dedica mais, você vai receber mais. Ele está dizendo o seguinte: de acordo com a sua conduta, de acordo com as suas obras, naquilo que você se dedica. Por isso tem muita gente que se dedica ao trabalho, ele é bem sucedido no trabalho, tem dinheiro sobrando, mas quando ele está dentro de casa, ele não consegue ter sucesso naquilo. Por quê? Porque ele investiu toda a força nele, no trabalho dele. Trabalhou na madrugada, trabalhou à noite, estudou, foi para curso, mas quando entra dentro da casa, ele não consegue desfrutar daquilo que ele ganhou dentro da sua casa. Porque ele exigiu muito mais do trabalho dele do que aquilo. Irmãos, o que eu quero dizer para vocês é, irmãos, esse ano de 2023, a gente precisa estar firme, a gente precisa estar constante, a gente precisa estar firmado na rocha, mas a gente também precisa trabalhar. Tem coisa que só vai mudar na sua vida se você colocar a mão no arado. Tem coisa que só vai mudar na sua vida
Quando você decidir trabalhar, você olhar para a sua vida e dizer, eu não quero mais viver desse jeito, eu não quero mais isso, Senhor, então muda a história da minha vida. Quando você se permite isso, aí Deus começa a trabalhar. Irmãos, eu profetizo que esse ano será um ano glorioso na sua vida. Eu profetizo que esse ano será um ano de muitas conquistas na sua vida. E isso só vai acontecer mediante os seus frutos. Isso só vai acontecer mediante a sua capacidade de você olhar os problemas e dizer, isso não vai me parar, isso não vai me barrar, e eu vou continuar. Então eu quero dizer para vocês, para nós terminarmos e orarmos pelo mês de junho. Trabalhe, irmãos. Trabalhe. E toda vez que você olhar alguma coisa que não está funcionando na sua vida, que você às vezes fica que não está indo, você precisa fazer uma análise. Será que eu tenho trabalhado nisso? Será que eu tenho me disposto nisso? Será que eu tenho entregado isso? Para terminar aqui, Deus me deu uma ilustração tão simples. Eu fui na casa do menino no sábado, e aí quando eu entrei, eu vi um monte de planta assim. A casa do menino está parecendo uma floresta amazônica. Tem planta para tudo quanto é lado. Mas aí, beleza, eu comecei a olhar em todas as plantas. Eu comecei a olhar assim, não é possível que Deus não cuida de todas assim. Alguém está morrendo aqui nessa casa, uma planta está morrendo. E aí eu comecei a olhar todas as plantas. Fui olhando o outro, olhando o outro. Aí eu olhei em cima da geladeira, tinha um quarto na sala, tudo mal, tal. Falei, caramba, tem planta pra caramba. E aí a Mariana falou assim para mim, toda vez que ele chega da igreja, ele pega a mangueira e vai regar as plantas. Aí Deus falou assim para mim, João, sabe por que essas plantas estão vivas? Sabe por que essas plantas estão lindas? Porque alguém decidiu trabalhar para que elas ficassem lindas. Isso que eu quero dizer para você. Sabe quando o seu casamento vai ficar lindo? Sabe quando o seu filho vai ser um filho maravilhoso? Sabe quando o seu ministério será um ministério abençoador? Sabe quando as coisas vão ministrar a sua vida? Quando você decidir trabalhar por elas. Quando você decidir olhar tudo aquilo e dizer, eu preciso me dispor para fazer isso. E as plantas não estão lindas. Estão lindas. Então, isso que eu quero dizer para você. Trabalhe. Aquilo que Deus colocou na sua mão. Regue. Cuide. Porque no tempo certo você vai ver florescer. Você vai ver. Olha que coisa linda que Deus fez na minha vida. Você pode pegar as suas obras.